Boa noite aos excelentíssimos avaliadores e aos nossos excelentíssimos oradores. Parabenizo por terem chegado aqui nas rodadas orais classificatórias. O desempenho dos senhores sempre nos orgulha. E eu vou passar mais uma vez aquele combo de informações exaustivas, mas que no calor, na tensão das sessões, acaba se perdendo, tá? Então, primeiro eu lembro que as duas duplas terão 15 minutos de falas iniciais, que obrigatoriamente precisam ser divididas entre os dois oradores. Vocês podem dividir o quantitativo de tempo de maneira discricionária, mas precisam dividir. Já os 3 minutos de réplica ou de tréplica, conforme o polo que ocupem, pode ser performado por um único orador. Pode ser dividido ou utilizado por um só, tá? Peço aos excelentíssimos avaliadores que, por favor, interpelem os oradores durante o tempo de fala, durante e não depois. Porque nós temos dois critérios preponderantes de avaliação, que é a capacidade de responder coerentemente às interpelações e retomar a jornada argumentativa, assim como a gestão de tempo diante de todos os questionamentos, as quesitações e diante da tensão e da manutenção de raciocínio também serão avaliados. Então, eu peço que interrompam para que a gente possa avaliar a capacidade de retomada da linha de raciocínio, tanto quanto a gestão de tempo, até porque as perguntas feitas após o fim da fala não nos permitem controlar o tempo e acaba que uma equipe fica com mais tempo do que a outra, o que quebra um pouco a isonomia, assim como a gente não pode avaliar essa continuidade de raciocínio, já que é a resposta de uma pergunta pura e simples. Lembra também aos avaliadores que para fazerem a interpelação é preciso pedir permissão ao presidente para fazer o à parte, e ao presidente caberá conceder a palavra, tá? Igualmente, diante de uma interpelação mais longa, mais complexa, se os oradores sentirem que eles precisam de um pouco mais de tempo para responder aquela interpelação e retomar a argumentação, é possível pedir acréscimo, mas caberá ao presidente deliberar se a equipe faz ou não jus àquele acréscimo, ok? Entendendo que sim, é possível conceder 1 ou 2 minutos, que é a praxe, mas diante de um caso excepcional, pode ser mais do que isso, tá bem? O controle de tempo será feito pelo secretariado e pelo suporte operacional, que é a nossa Monique, que está aqui, e peço tanto aos avaliadores quanto aos oradores que atentem ao chat, porque é lá que a minutagem vai ser contada e avisada. Explico. Ao fim de cada, na verdade, quando faltarem 2 minutos e 1 minuto, respectivamente, para as falas iniciais e para a réplica ou tréplica, nós vamos avisar no chat. Então, quando faltarem 2 minutos para o fim das falas iniciais e 1 minuto para o fim de réplica e tréplica, vai estar apontado no chat. E cabe ao presidente exigir o arremate e interromper a fala, ok? Se diante de interpelações o presidente entender que o arremate é possível com um pouco mais de tempo, ok, mas, por favor, excelentíssimos oradores, vocês dividiram o tempo conforme a deliberação e discricionariedade, é importante que atendam à divisão feita, ok? Lembro também que eu vou me reportar aos oradores agora e vou colocar aqui no chat o número da equipe, a ordem de fala e o tempo, como está dividido, para que os avaliadores possam se orientar depois da nossa sessão na inserção das notas na plataforma, ok? E lembro aos nossos espectadores que, por favor, mantenham o microfone desligado. Qualquer interferência fônica aqui, em se tratando de competidores, pode culminar em perda de pontos, ainda que não sejam os competidores dessa sessão, bem como a perda do direito de assistir às próximas, ok? Então, dito isto, eu me reporto à equipe 105 Unicuritiba Polo Ativo. Como está a divisão dos senhores? Boa noite. A nossa divisão de tempo será 7 minutos e meio para cada um. Quem começa? Eu, Letícia Coradinho. Me diz teu nome, por favor, completo, para que eu coloque aqui e eles possam inserir depois na inserção das notas. Letícia da Cruz Coradinho. Orador 2, nome, por favor. Matheus Oliva. A réplica ficará ao encargo de quem? Por minha conta, Letícia Coradinho.
Equipe UFC 123, polo passivo, ordem de fala e divisão de tempo, por favor. Boa noite, me escutam bem? Sim, perfeitamente, Elaine. Eu, Elaine Vieira, irei iniciar com 8 minutos e meio, Cesar Victor irá continuar com 6 minutos e meio e será responsável pela tréplica. Peço aos competidores que, por favor, verifiquem as informações no chat, para ver se elas foram colocadas de maneira correta ou se eu cometi algum equívoco. Então, assim sendo, passo a palavra para o nosso excelentíssimo presidente, para que apregoe o início da sessão. Seguirei aqui com vossas senhorias para ajudar no que for necessário. Com licença, anteriormente, será que seria possível nos informarem o quórum julgador? O nome dos desembargadores que estão julgando a elite? Sim, presidente, desembargador Guilherme Falcão e os outros dois desembargadores avaliadores, Daniel Abreu e Juliana Bastos. Muito obrigado. Isso. Excelentíssimo presidente, desembargador Guilherme, a palavra é sua. Pode começar quando achar que deve. Muito obrigado, Laila. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a desembargadora Juliana Bastos, o desembargador Daniel Borges de Abreu, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa sessão de julgamento. Gostaria também de cumprimentar os competidores, doutora Letícia Coradim, doutor Matheus Oliva, doutora Elaine Vieira, doutor Cesário Vitor. E, por fim, cumprimentar a nossa secretária, a doutora Laila Mello, dizer que é um prazer aqui estar com a senhora nesse evento tão importante. E, sem mais delongas, como diz o nosso colega Daniel de Vacaria, vamos dar abertura a essa sessão e já concedendo, então, a palavra ao primeiro orador do Polo Ativo, a primeira oradora, doutora Letícia Coradim. Agora foi. Muito obrigada, Excelência. Inicialmente, gostaria de saudá-lo e estender os meus cumprimentos aos eméritos julgadores componentes desta grande corte, bem como aos colegas advogados aqui presentes. Eu me chamo Letícia Coradim e falo em nome dos investigantes Fernando Cabral, o Partido C e o Partido D. Bom, Excelências, antes de passar a análise dos ilícitos praticados, eu gostaria de fazer uma breve consideração do que deve ser considerada uma eleição justa e econômica. Uma eleição justa, Excelências, é aquela eleição onde não se tenta manipular e viciar a liberdade do eleitor. É uma eleição onde o candidato não se utiliza de showmícios para tentar conquistar a simpatia do eleitorado, onde o candidato não se apresenta diante de uma prefeitura para se valer da sua estrutura institucional para a autopromoção da sua candidatura. Uma eleição justa é aquela que o candidato não se utiliza de recursos de empresas familiares para disseminar mentiras a respeito da índole e da idoneidade dos seus concorrentes. É aquela eleição sem abusos. E, desembargador presidente, se tem uma palavra que efetivamente define a eleição para governador do Estado Y, em 2022, é abuso. E ele começou, desembargador Daniel,
logo no primeiro ato de campanha dos investigados. Não se pode ver aqui que o fato de Marluce e Cícero terem discursado momentos antes do show realizado por grandes artistas não somente conhecidos na região perante o eleitorado seja uma coincidência. Não é mera coincidência. Ainda que a prática de showmício fosse lícita perante a legislação eleitoral, o abuso do poder econômico não é. E aqui eu peço escusas para fazer uma breve leitura do agravo de recurso especial eleitoral de número 0600 343/73, com relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Configura abuso de poder econômico, o uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, de modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura. Ou seja, diante da evidente eleitoralidade do evento realizado no município de Lages e dos gastos exorbitantes despedidos pelo prefeito Watson de Abreu, não se pode negar aqui a ocorrência do desequilíbrio na disputa. Ora, excelência, está clara a evidente disparidade de arma ocasionada pelo início. E ainda, desembargadora Juliana, os abusos continuaram, já que no dia 3 de setembro, os investigados discursaram falando que votavam pela prefeitura de Florema no dia da festa de aniversário do município. Inclusive, o evento foi amplamente divulgado pelas redes sociais oficiais da prefeitura, prática essa visada e que, em verdade, evidencia mais uma vez a eleitoralidade deles. E, nesse momento, eu peço novamente escusas para fazer outra breve leitura da AIGE de número 060-167-905, do relator ministro Luiz Felipe Salomão, que dispõe o seguinte: para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a comprovação da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral. Contudo, desembargador presidente... Senhor presidente. Pois não, desembargador Daniel. Senhor presidente, boa tarde a todas e todos que acompanham. Eu gostaria de fazer um questionamento à doutora Letícia. Pois não, a palavra é sua. A doutora bem tem pontuado nos últimos minutos relativamente a 2 eventos. Um ocorrido na cidade de Lages e outro ocorrido na cidade de Jurema. É isso, doutora? Isso. Pois bem, me surgiu uma dúvida aqui em relação a uma necessidade, né, do cotejo desses 2 eventos em relação ao custeio. Eu gostaria que a doutora explicasse, detalhasse um pouco se há ou não alguma diferença entre os custeios desses eventos, a questão do patrocínio, da origem dos valores que suportaram a realização desses eventos. Obrigado, presidente. Com relação ao custeio do evento... Posso aproveitar a palavra? Com certeza, fique à vontade, desembargadora Juliana. Vossa Excelência, grata, Vossa Excelência. Doutora Letícia, aproveitando também o ensejo da pergunta do doutor Daniel, também aproveitando a sua fala, discorrida até o momento, perguntaria para você tem falado, né, do abuso praticado. Há necessidade de demonstração que o fato teve a potencialidade de influenciar o pleito eleitoral? Deixo aqui também a minha pergunta. Muito obrigada. Vossa Excelência, passo a palavra. Bom, sobre a primeira pergunta, com relação ao custeio do primeiro evento, de fato, que aconteceu na cidade de Lages, trata-se de um custeio por uma entidade privada, nesse caso, o próprio partido, né?
que reservou tudo com piscina, onde Marlúcio da Silva e Cícero José discursaram, na verdade, o prefeito do município realizou essa reserva, e juntamente a questão da banda Carisma, que fez o show naquele momento. Além disso, a questão da passeata em Jurema, com os festejos do aniversário da cidade, foi custeado pela própria prefeitura. Então, ou seja, dinheiro público. Há aqui, evidentemente, um abuso de poder econômico e político, com dinheiro público. Além disso, com relação à pergunta da desembargadora Juliana, eu gostaria de ler aqui um pedaço até de uma AIV do número 060 a 177, de 905, também da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que diz que a mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado substancialmente pelo desvalor do comportamento, que foi o que aconteceu. Acho que encerro por aqui as respostas. Posso dar continuidade? Desembargador presidente. A senhora ainda tem 2 minutos, doutora Letícia. Eu gostaria de pedir mais tempo. Como? Em razão da complexidade das perguntas. Desculpa, por gentileza, não lhe ouvi. Pode repetir a... Eu gostaria de solicitar mais tempo em razão da complexidade das perguntas, por gentileza. Mais 1 minuto. Então, a partir de agora, 3 minutos, doutora. Dado o narrado, os abusos que eu narrei até aqui sequer chegam perto dos ilícitos mais graves cometidos pelos investigados. Veja, para garantir o resultado alcançado nas urnas, ele está ainda contra o principal adversário, que é o Fernando Cabral. A prova se contestada nos cálculos que o sobrinho de Marlúcia, através da sua empresa, pagou uma grande dinheiro para que fosse divulgada informação falsa a respeito de Fernando Cabral e que ele tenha sido condenado nessa improbidade administrativa. Ainda, excelências, se não bastasse os acertos políticos realizados no município de Laje e Jurema, os investigados realizaram uma carreata de apoiadores no mesmo dia que o prefeito de Macondo promoveu um evento de realização de 40 novas viaturas da Guarda Municipal. Ou seja, o evento começou às 16 horas da tarde, 1 hora depois, aparecem Marlúcia e Cícero, seguidos de diversos apoiadores, que ostentavam, inclusive, a identidade visual da sua campanha para realizar o mesmo trajeto. E no final do evento, ainda promoveram no mesmo local, no final a distribuição de bebidas, de maneira desmedida. Isso aqui é inconcebível, desembargadores. É inconcebível para a saúde da democracia. Bom, não se pode crer que todos esses eventos são mera coincidência. Não são. A gravidade dos atos é tamanha que, na defesa dos investigados, eles escondem-se atrás das relações antecedentes ao mérito, por medo de enfrentar aqui os fatos controvertidos do mérito. Ora, excelência, ainda que tais preliminares sejam acolhidas, em nada interfere no prosseguimento das ações, visto que os fatos aqui são comuns entre si, e a execução de algumas das referidas lides não impede a apreciação do mérito das demais. Nesse momento, eu encerro as minhas considerações e passo a palavra ao meu colega Dr. Matheus Bonifá para dar seguimento à sustentação e desde já agradeço. Muito obrigada. Doutora Letícia, nesse momento aqui, aproveito a oportunidade para renovar os cumprimentos por ela efetivados a esta presidência, coordenada pelo desembargador Guilherme e os demais eméritos julgadores desta Igreja Corte de Justiça, cumprimento membro do Ministério Público e os advogados que estão aqui presentes. Desembargadores, antes de dar continuidade aos fatos aqui narrados, cumpre trazer o conhecimento de Vossas Excelências algumas considerações sobre quem é Marlúcio da Silva.
Desembargadora Juliana, Marluce da Silva é figura política conhecida no município do estado Y. Já foi vereadora da capital Macondo, já foi prefeita da capital Macondo, e, inclusive, sua família é tradicionalmente participante da política institucional, não só da cidade de Macondo, mas do estado Y como um todo. Cumpre destacar ainda que Marluce representa o Partido A, que é o partido que majoritariamente coordena a política institucional do estado Y há mais de uma década. Ora, excelências, Marluce da Silva nada mais é do que o tipo de candidato que não pensa duas vezes antes de cometer ilícitos para levar vantagem e garantir o resultado obtido por ela nas urnas nas eleições de 2022. Veja, excelências, temos aqui a prática de showmício, o uso da infraestrutura de prefeituras e o uso de apoio político de maneira desproporcional das três principais cidades deste município, que é um município pequeno, um município de apenas 600 mil habitantes. O Marluce faz uso da influência política de seu partido para se autopromover e desequilibrar a paridade de armas existentes no pleito em questão. Mas veja, excelências, o fato mais grave imputado nessas ações não é nem a violação ao desequilíbrio ou à paridade de armas. O fato mais grave aqui controvertido é o uso indevido dos meios de comunicação social. A investigada, quando tomou conhecimento de que o candidato da oposição, Fernando Cabral, no dia 4 de setembro, com a publicação da pesquisa eleitoral que apontou Fernando como favorito do povo, com 55% das intenções... Doutor Matheus, por gentileza, só uma questão antes de adentrar nessa questão. Eu gostaria de saber, em relação ao primeiro fato ainda, né, em relação ao evento ali. Esse evento, os candidatos que participaram do evento, no momento do show da banda Carisma, eles ainda se encontravam presentes no ambiente? Não se encontravam presentes, excelência. Ocorre que, em acerto político com o prefeito da cidade de Lages, os candidatos compareceram ao evento minutos antes da apresentação da banda Carisma. Subiram ao palco, fizeram seus discursos e praticaram seus atos de campanha e depois se retiraram. Logo em seguida, veio a apresentação da banda Carisma. Está claro e evidente a eleitoralidade dessa conduta, ainda que não presentes durante a apresentação do show, discursaram e pediram votos antes da realização desse evento. Não sei se esclarece a pergunta do desembargador. Com certeza. Pode prosseguir, por gentileza. Perfeito. Muito obrigado, desembargador, pela pergunta. Dou continuidade aqui. Eu estava falando sobre a pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral do dia 4 de setembro apontou Fernando Cabral como o favorito do povo e vencedor nas urnas. Diante desse fato, Marluce não pensou em duas vezes em articular, triangulando recursos através da empresa de seu sobrinho para impulsionar disparos em massa através do aplicativo WhatsApp e alcançar o eleitor do município Y, do estado Y, que é um eleitor simples, senhores. Trata-se aqui de um município pequeno. Usou desses artifícios para propagar a mentira de que o candidato Fernando Cabral, até então o favorito do povo, era corrupto e teria sido condenado pela prática de improbidade administrativa. Senhores, no momento político em que vivemos, em que vivenciamos dia a dia a demonização da política, imputar a cruz de corrupto a um candidato novo, um candidato que não tem família na política, um candidato que não tem histórico público, é o mesmo que pregar o último prego em seu caixão e afundar todo o seu projeto de campanha. Tanto que, ainda que as pesquisas o apontassem como favorito, após a forte disseminação desses fatos, os fortes vícios ocasionados na vontade do eleitor de escolher o seu candidato com liberdade, com informações verdadeiras, de maneira justa, no exercício do sufrágio universal, não fizeram, tendo em vista o grave prejuízo e o grave dano causado por essa conduta praticada pelos investigados. Aqui, peço licença para fazer uma breve leitura sobre um voto de lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, que elucida a questão da gravidade e sobre o uso indevido dos meios de comunicação em campanha eleitoral.
Diz o ministro, o uso indevido dos meios de comunicação se configura quando há um desequilíbrio de forças decorrentes da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros. E é claro que... Vossa Excelência, peço a palavra. Vossa Por favor, Excelência. desembargador. Vereadora Juliana, fique à vontade. Doutor Felipe, aproveitando a sua explicação, qual seria as implicações jurídicas da participação do sobrinho nesse contexto que envolve a compra de pacotes de disparo em massa? Por favor, passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado pela pergunta, desembargadora Juliana. Só uma breve correção, eu sou o doutor Matheus, acredito que o doutor Felipe seja o da outra equipe, mas esclareço a Vossa Excelência, a triangulação de recursos, o uso de doações, ainda que estimáveis em dinheiro, que é o que poderia ser considerado os recursos provenientes do impulsionamento em massa por uma pessoa jurídica, além de ser recursos de origem vedada no uso de campanha eleitoral pela legislação, traz fortes indícios e, no mínimo, fumus comissi delicti para se dizer que houve fraude, caixa 2 ou triangulação de recursos para desequilibrar o pleito eleitoral em prol da candidatura de Marluce. Esclareci a pergunta da desembargadora? Satisfeita, muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Excelência, em razão dessa pergunta, eu gostaria de pedir mais um minuto de fala, seria possível, senhor presidente? Mais um minuto. Eu peço à secretária que contabilize mais um minuto, por gentileza. Muito obrigado. Faço aqui a continuidade de minha fala. Eu estava fazendo a relatoria a leitura do voto de lavra do ministro Barroso, que indica que quando há uma exposição massiva, negativa ou positiva de um candidato, isso desequilibra e influi gravemente no eleitorado político e desbalanceia o pleito. É evidente que desequilíbrio. Ainda que essa divulgação tivesse ocorrido em municípios de menor alcance, em fontes que não tiveram um acesso tão amplo assim, a mera gravidade da conduta, como a doutora Letícia bem já explanou, é o único requisito intrínseco necessário para que se caracterize o abuso de poder com a eventual cassação do diploma dos investigados. Isso afeta a saúde da democracia, excelências. Em continuidade, se não bastasse esses fatos arguidos, além dos investigados, fazerem uso desmedido dessas condutas que são meramente ilícitas, completamente ilícitas, o fazem fruindo de sua influência política e da estrutura e do dinheiro público dos entes federados e dos municípios a qual tem notórios apoiadores, excelências. Nesse sentido, o que se espera aqui é que não se diga sim ao coronelismo, se diga sim à democracia e sim à procedência de todas as demandas aqui em cotejo. Nesse sentido, pugna-se pela procedência total de todos os pedidos aduzidos nas iniciais, com a cassação do diploma dos governadores Marluce da Silva e vice-governador Cícero José, com a consequente decretação de inelegibilidade de ambos por 8 anos. Muito obrigado, excelência, pela atenção e pelas perguntas. Pois bem, passo a palavra então agora aos advogados do polo passivo, já informando que haverá um acréscimo de 2 minutos no tempo e eles podem dividir esse acréscimo da maneira como eles entenderem por bem. Só informando agora previamente já se vão dividir de forma equânime ou se vão esperar até o final para que seja acrescentado os 2 minutos ao final. Doutora Elaine. Muito obrigada, ilustre senhor presidente desta corte. Desde já cumprimento Vossa Excelência, o senhor desembargador eleitoral relator, os demais nobres julgadores, assim como a douta Procuradoria Regional Eleitoral, os advogados. Doutora Elaine, nós estamos com alguns cortes no seu áudio.
Não conseguimos lhe ouvir, doutora Elaine. Doutora Elaine, em questão de regras regimentais no nosso edital, você tem tempo para sair e entrar da sala se for necessário, para estabilizar a sua rede. Vocês podem repetir, por gentileza, baixo? Claro, sua rede está instável, certo? Mas você tem um prazo de alguns minutos para sair e voltar da sala e estabilizar a rede se for necessário, porque de fato sua fala está picotada, está incompreensível. Então, se for necessário trocar de rede ou algo que o valha, você tem tempo para isso. Certo. Quantos minutos? Só um minuto. Quinze minutos. Perdão, Elaine, 2 minutos é o nosso prazo do edital. Excelentíssima desembargadora, eu aproveito o ensejo para adiantar a divisão igualitária do tempo que nos foi concedido extra. Doutor Cesário, então eu vou ficar um minuto a mais, vai ficar um minuto a mais para cada orador. Isso, que creio, doutor, excelentíssimo desembargador, tornaria 9,5 e 7,5. Exatamente. Obrigado.
Excelências, informo que a minha colega já está no procedimento da questão da troca da conexão. Perfeito, Cesário, aguardamos. Excelências, ela entrou na chamada. Eu não sei se está dando certo. Ela entrou, Cesário, ela vai... Eu acho que está carregando ainda na plataforma do Zoom, mas ela já está aqui, a gente já admitiu. Perfeito. Obrigado, Excelência. Os senhores me escutam? Perfeitamente. Escutamos exatamente, doutora Sim. Elaine. Perfeito. Já peço perdão desde já por essa intercorrência. Doutora Elaine, só para lhe informar que o seu tempo foi acrescentado em mais 1 minuto. Então, a senhora terá 9 minutos e meio para a sua sustentação. A palavra é sua. Perfeito. Muito obrigada, ilustre senhor presidente desta Corte Eleitoral. Desde já cumprimento Vossa Excelência, assim como o senhor desembargador eleitoral relator, os demais nobres julgadores, a douta Procuradoria Regional Eleitoral,
os advogados da parte contrária e os demais presentes. Nesse primeiro momento, excelências, eu gostaria de trazer uma sinopse fática do presente julgamento, o qual refere-se a 3 AGs, ações de investigação judicial eleitoral, nas quais figuram como investigados Marlúcio da Silva e Cícero José. Tais AGs, como mencionado pela parte contrária, foram ajuizados por Fernando Cabral, candidato vencido nas eleições de 2022, e também pelo Partido C, integrante da Federação Z, e pelo Partido D, extinto em virtude de fusão com o Partido F, formando o Partido G. Nesse sentido, excelências, de forma resumida, na AGE de Fernando Cabral são imputadas condutas que caracterizariam em tese abuso de poder político e econômico, bem como o uso indevido do meio de comunicação. A AGE do Partido C alega abuso do poder econômico e, por fim, o Partido D alega abuso de poder político e utilização indevida dos meios de comunicação. A partir disso, eu passarei a analisar as questões preliminares do caso. Em primeiro lugar, é necessário destacar de forma fulcral que faz necessária tanto a suspensão do julgamento como a separação das ações, tendo em vista a impossibilidade de aplicação do artigo 96b da Lei 9.504, dado que essas ações, excelências, essas AGs, elas não versam sobre os mesmos fatos, ou seja, não há sequer identidade fática entre elas, além de terem ocorrido em municípios diferentes, com supostos responsáveis diferentes. Na verdade, essa decisão de reunir as ações para o julgamento em conjunto acarreta forte prejuízo para a defesa, pois trouxe para os autores o ônus de se defenderem, ao mesmo tempo, de inúmeras acusações. Nesse sentido, excelência, não se pode optar ou cogitar desse abuso por conjunto da obra quando não há qualquer correlação entre esses supostos atos ilícitos e supostas estratégias eleitoreiras de forma a gerar, no final das contas, tumulto processual. O que visa a acusação, excelências, é somente angariar o máximo de hipóteses possíveis e aumentar suas remotas chances de procedência. Além disso, outra preliminar que eu trago a visão dos senhores é que eu destaco que o Partido C, ao tempo em que ajuizou a AGE, já integrava a Federação Z, de tal forma que ele não teria legitimidade ativa para apresentar sozinho a ação em questão, excelências, pois, como bem sabem as vossas excelências, deferido o registro da federação e feitas as anotações devidas, os partidos que acompanham passam a atuar em todos os níveis, principalmente em relação à justiça eleitoral, de forma unificada, conforme estabelecido tanto pelo artigo 4º, parágrafo 1º da resolução do TSE número 23.670, a qual possui como fundamentos legais o artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos e o artigo 6º da Lei das Eleições, devendo ser reconhecida a ausência de pressuposto da ação por ilegitimidade da parte autora. Além disso, é fulcral destacar aqui, excelências, que logo após protocolar sua AGE, o Partido D foi extinto em virtude de uma fusão com o Partido F, gerando o Partido G. Como se sabe, fica cancelado tanto junto ao ofício civil como ao TSE o registro do partido que vem a se fundir com outro. Haja vista que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo tanto a sucessão material como a processual, de tal modo que o Partido G deveria ter se habilitado no feito, conforme o entendimento do TSE de relatoria do ministro Raul Araújo, de forma a regularizar essa representação no processo, o que eu reitero, excelências, não foi feito. É necessário destacar ainda que o Ministério Público Eleitoral não possui interesse em figurar o polo ativo dessa ação. Assim, nós pugnamos pela extinção do feito que trata da AGE, por ausência de pressuposto processual. Iniciando agora, excelências, a exposição acerca do mérito das ações, temos que foi imputado aos réus a prática de abuso de poder econômico decorrente da realização de evento político aberto ao público na cidade de Lages, a qual contou com a apresentação de banda e venda, Senhor presidente. Pois não, desembargador. Gostaria de perguntar à doutora Elaine, ela tratou das preliminares, e eu gostaria que ela dissertasse um pouco, que fosse, sobre a questão da ocorrência de uma gravação por simpatizantes do candidato da parte autora, e partindo da premissa que essa gravação, tenha sido através de interlocução e em modo clandestino. O que ela teria a dizer sobre isso, que, em tese, se trataria de uma questão preliminar ao mérito? A palavra é sua, doutora Eliane.
Perfeito, doutor. Excelência, muito obrigada pelo questionamento. Eu iria trazer esse ponto a abordar o mérito, mas perfeita esse momento de trazer essa questão do que o STF conceitua como gravação ambiental. Eu acredito que seja referente ao evento ali de Macondo, da gravação daqueles, enfim, daqueles interlocutores. Excelência, a defesa pugna pela ilicitude dessa prova, tendo em vista dois fatos. O primeiro é por questão de violação à privacidade, o que incide no próprio entendimento do tema 979 do Supremo Tribunal Federal, como pelo fato também que, como a própria acusação alega, naquele ambiente estavam diversas pessoas embriagadas. Então, essas bebidas que não foram distribuídas pelos investigados pressupõe que aquelas pessoas que deram aqueles depoimentos naqueles vídeos, que aqueles indivíduos, senhores, nem sequer estão apresentados nos autos, não estão identificados nem nada nesse sentido, e além disso, haveria uma grande chance deles estarem embriagados e fora de suas faculdades mentais. Então, para além dessa questão, que já é um entendimento pacificado no STF, de que essa captação ela ensejaria na ilicitude da prova, ainda existe essa excepcionalidade de que essas pessoas não estão denominadas, enfim, dentro dos autos, não se sabem quem são essas pessoas, se são apoiadores, não houve sequer perícia nesse tipo de prova para identificar, né, as circunstâncias que consubstanciaram ela e também a essa excepcionalidade da embriaguez das pessoas que participam dessa gravação. Muito obrigado, presidente. A palavra é sua, doutora Elaine. Bom, mais uma vez agradeço pela pergunta e volto aqui para o tema do fato 1, que é em relação ao evento de Lages. Senhores, reitero mais uma vez que houve venda de petiscos e bebidas alcoólicas. Em relação a esse fato, percebe-se que não há qualquer gravidade na conduta praticada, uma vez que tratou-se de evento que foi realizado, primeiramente, em data distante das eleições, além de que, como alega diferentemente a acusação diz que houve distribuição de bebidas e petiscos, tendo que nos autos, senhores, é bem fundamentado que houve venda desses produtos, e em nenhum momento, jamais distribuição. Além do fato de que não foi demonstrado nos autos se o evento contou com a presença de quantidade significativa de pessoas ou se cidadãos de outros municípios foram atraídos pelo show, representando o evento limitado a um só município. Dessa forma, reitero aqui que é impossível afirmar com convicção que houve significativa repercussão que influenciasse o equilíbrio da disputa eleitoral, pois foi afastado tanto o aspecto quantitativo da conduta, por essas questões dos autos não apresentarem provas que mostrem o impacto disso, como também pela questão qualitativa desse suposto abuso, pois existe uma regularidade na alocação desse clube, com base em doação regular também, houve prestação de contas dessa locação, a apresentação artística ela ocorreu após o discurso dos investigados, então não existiu ali concomitantemente a apresentação da banda e o discurso dos investigados, ou seja, excelências, a gravidade desse fato é ínfima, não sendo suficiente para caracterizar o abuso de poder econômico. Prosseguindo, agora em relação... Excelência, peço a palavra. A palavra é sua, desembargadora. Doutora Elaine, em relação, você fala do espaço da banda, em relação às bebidas alcoólicas e aos petiscos, você poderia se pronunciar, por favor? Muito obrigada. Muito obrigada, excelência, pela pergunta. E esse aspecto, eu acredito que ele é um dos mais importantes desse fato 1, de Lages, pois a acusação ela tenta o tempo todo caracterizar isso como um certo showmício, como se tivesse um benefício direto aos eleitores, mas, mais uma vez, não houve distribuição desses petiscos e dessas bebidas. O que houve foi venda, estritamente venda. Então, essas pessoas tiveram que arcar com o próprio dinheiro para estar naquele local, enfim, para se divertir, e não uma forma de uma moeda de troca com o voto. Então, por isso, esse é um dos principais motivos para não ser caracterizado aqui o showmício. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um tempo adicional de 2 minutos por conta das 2 perguntas, se possível. Doutora, eu já concedi 1 minuto a mais, que foi o que eu concedi para outra parte, né?
Então, eu indefiro esse pedido. Tudo bem. Agora, prosseguindo para mais uma questão do mérito, agora eu venho falar aqui dos fatos ocorridos na cidade de Jurema, na data do aniversário do município, que foi imputado aos investigados a prática de abuso de poder político. Então, iniciando pela questão da passeata, realizada no referido dia, trata-se de conduta que não é vedada, não havendo qualquer comprovação de que ocorreu a utilização da máquina pública e muito menos a prática de condutas ilícitas, no mesmo sentido em relação ao discurso realizado pelo prefeito no palanque. Nesse palanque montado em frente à prefeitura, vossas excelências, eu reitero aqui que as falas foram proferidas por um cidadão e não pela figura do gestor municipal ali presente, cuja liberdade de manifestação é plenamente assegurada pela Constituição. Vale ressaltar também que tanto a montagem como a utilização do palanque foi responsabilidade dos candidatos, não sendo possível pressupor que se tratava de equipamento fornecido pelo município. Então, não houve utilização da máquina pública. Por fim, a respeito da divulgação do ato de campanha nas redes sociais, que foi um fato deturpado também pela acusação, explico aqui que isso ocorreu de maneira pontual e diluída com outros assuntos, e visava exclusivamente alertar a população sobre a ocorrência da passeata a fim de evitar possíveis transtornos logísticos, diminuindo tanto a reprovabilidade da conduta e a repercussão no pleito futuro, de tal forma que as próprias pesquisas mostram que, depois desses fatos, Marluce figurava em segundo lugar nas pesquisas, logo não deve ser reconhecida a gravidade. Doutora Elaine, só uma questão, mas de fato foram divulgadas, esse evento foi divulgado nas redes sociais da prefeitura? Sim. Houve a comunicação que ocorreria essa passeata, com finalidade de alertar a população, como era uma via que também. Ocorreria a passeata ou foram as imagens do evento? Não, que ocorreria a passeata, para evitar problemas logísticos, até por se tratar de uma via principal ali na cidade. Mas não houve divulgação do pós-passeata, mas sim antes. Ok. Vi aqui que o tempo foi encerrado e passo a minha palavra ao Dr. Cesário. Agradeço imensamente a oportunidade, excelentes desembargadores, excelentíssimos desembargadores. Boa noite aos senhores, boa noite a todos os presentes. Bem, prossigo aqui, complementando minha cara colega, passando a outros dois tópicos que devem ser abordados nessa análise no que se diz respeito ao mérito e outra questão preliminar. No que se diz respeito aos dois pontos que trarei, eu abordarei a questão dos posts dos servidores que supostamente teriam sido coagidos para postarem o postaram de desinformação. Em segundo lugar, a questão do suposto abuso de poder comunicacional cometido pelo nosso candidato. E, em terceiro lugar, a questão da imprestabilidade completa das provas obtidas na Operação Loki e as outras, como o dossiê também no mesmo contexto. Bem, analisando esse caso cuidadosamente, em nome do bom direito, temos que os posts dos servidores coagidos, excelências, isso é uma mera ilação que foi trazida pela acusação, visto que não se trouxe à baila prova idônea alguma dessa questão, tudo se baseando em meros informes de blogs não corroborados pela instrução processual, o que configura acervo probatório insuficiente para sustentar algo mais. Impõe-se, portanto, entender pela presunção da livre manifestação de posições políticas pessoais fora do expediente sob a responsabilidade dos servidores, pessoas físicas, cidadãos, conforme o entendimento majoritário do TSE no que se diz respeito a isso, na ausência de provas, em contrário. Isso, inclusive, retira qualquer gravidade qualitativa dessa conduta que possa ser aferida dessa conduta deles. Quanto à idoneidade da insinuação, como mencionei, excelências, se um jornal não é entidade adequada para produzir provas processuais, muito menos seria um blog local sem atestada credibilidade. Passando ao segundo tópico, que é a questão do abuso de poder comunicacional, excelências. Bem, começo abordando que não negamos aqui de forma alguma que tenham havido notícias fraudulentas com algum prejuízo ao adversário e não negamos que essas fake news tragam problemas para o sistema democrático. Não negamos o ônus de ter sido uma conduta reprovada, mas isso não pode ensejar uma condenação tão gravosa se não houve repercussão grave das condutas. É preciso ter em mente, nesse sentido, o que Frederico Alvim já prelecionava, que este ilícito somente poderia se configurar em casos excepcionais, onde efetivamente se verifique que a normalidade do pleito foi afetada. Também, nesse sentido, excelências, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a tese de que, para a configuração de abuso indevido de uso indevido dos meios de comunicação a partir das redes sociais,
devem estar evidenciados requisitos, tanto qualitativos quanto quantitativos, acerca da gravidade da culpa. É incompatível com o princípio da primazia do voto consubstanciado em duplo sufrágio desconsiderar a quantidade e a amplitude dos disparos em massa, coisa que não foi efetivamente provada em nenhum momento da instrução probatória. Assim, conforme esse entendimento do TSE em recurso especial eleitoral, conduzes com margem de Marluce não podem ter aptidão para deflagrar sanções tão grandiosas. Doutor Cesário, só uma breve questão. Claro, Em relação a esses disparos em massa, né, do fato 3, né, essa empresa J Corp, ela é de fato de propriedade do sobrinho da candidata Marluce? Sim, essa J Corp é do sobrinho da candidata Marluce e ela, segundo o que foi dito, supostamente teria contratado a Umbrella para a divulgação de fake news, sem jamais ter sido provada a ligação disso direto com a candidata Marluce. Ok, obrigado. Muito obrigado, Excelência. Prosseguindo com essa questão do abuso comunicacional, conforme o entendimento do TSE em recurso especial eleitoral, conduzes com margem de Marluce não podem ter aptidão para algo tão grave quanto a AIS. Se não puderam as questões influenciar o resultado final do pleito e sua lisura, a gente correria o risco aqui, de tomando a procedência dessas ações, de passar a inferir em juízo como deveriam os eleitores ter se posicionado, ou melhor, ter se informado durante o pleito eleitoral. Algo claramente paternalista e reprovado pela doutrina eleitoral. Bem, nesse sentido, no caso, Excelências, não houve gravidade, no máximo, uma propaganda irregular, até por conta das seguintes duas situações. Em primeiro lugar, Fernando Cabral não entrou com representação para propaganda irregular, pedindo tutela inibitória que pudesse reduzir o prejuízo que ele alega ter sofrido, o que, no mínimo, pesa contra uma real gravidade contra ele das condutas. Também, Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente. A senhora tem a palavra, desembargadora. Doutor Cesário, em relação a essa situação, há algum tipo de conduta vedada? Muito obrigada. Não, Excelência, o que verificamos foi só uma inadequação, por questão de literalidade da lei, só verificamos aqui uma inadequação que poderia ensejar alguma propaganda irregular, que, repito, não foi uma questão procurada pelo adversário. Agradeço demais pela colocação da Excelência. Vossa Excelência. Pode retomar. Senhor presidente. Pois não, desembargador Daniel. Dr. Cesário refere à inexistência de qualquer demanda em relação à propaganda irregular. Eu vou um pouco além e pergunto a ele: tivesse havido, por exemplo, um pedido de uma demanda por propaganda irregular, haveria alguma vinculação no resultado dessa hipotética demanda do ponto de vista da prova e do juízo aos autos que ora a gente discute, ora a gente analisa? Há essa vinculação ou independeria? Perfeita colocação, Vossa Excelência. Mas ressalto que é claro que a instrução probatória que eventualmente fosse obtida, as provas que fossem obtidas no contexto dessa representação poderiam ser aproveitadas aqui, mas na instrução. Mas, feita essa ressalva de que alguma coisa poderia ser aproveitada, não. Um juízo independe do outro, até por conta da gravidade que sempre está envolvida quando a gente está tratando de uma AIS, que busca justamente a cassação do mandato e a inelegibilidade. Então, afrontosos à legitimidade do voto, nesse caso em questão. Pode prosseguir, Cesário. Doutor Cesário. Obrigado, Excelência. No que se toca, ainda finalizando a questão do abuso de poder comunicacional, relevante jornal de comunicação no Estado desmentiu com muita antecedência todas as alegações, o que, de novo, afeta contra a gravidade e a repercussão das referidas fake news. Se o jornal não é a entidade adequada para produzir provas, certamente, por outro lado, é a entidade adequada para combater a desinformação, o que fez com muita antecedência e com bastante efetividade, parecendo na realidade o eleitorado. Passando, Excelências, para a questão da imprestabilidade de documentos extemporâneos juntados pela parte acusadora, temos que considerar que devem ser afastados os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições iniciais e extrapoladas às causas de pedido na demanda, especialmente aquelas juntadas no que diz respeito ao gabinete do ódio, visto que a extemporaneidade do dossiê não foi enfrentada pela acusação. O princípio jurídico processual da congruência da extemporaneidade da estabilidade da demanda impõe que o julgamento fique adstrito à causa de pedido posto na inicial. Isso não significa, todavia, que descuidamos da hipótese de provas encontráveis nos chamados fatos públicos notórios. Mas, Excelências,
essa possibilidade, conforme o precedente da chapa de Dilma Temer, para ser aplicada, teríamos que verificar a questão da conexão com a causa de pedido próxima inicial, o que não foi verificado em momento algum dessa instrução processual. Nesse sentido, não são toleráveis, no contexto do justo processo jurídico, surpresas que causem o prejuízo à ampla defesa. A juntada extemporânea de documentos após a fase instrutória, os quais sequer são fontes de prova, mas sim meros elementos indiciários coletados em procedimento administrativo inquisitorial, e pré-processuais, violam fatalmente o princípio do contraditório da ampla defesa. Se assim a gente não entender, Vossas Excelências, o artigo 400 do CPC, o artigo 435 do CPC seria violado. Isso não se trata de um formalismo jurídico. É questão de pedir um tanto quanto respeito à dialeticidade e à ampla defesa, dado que temos que ter em mente as lições de Maria de Paula Silveira, segundo a qual o devido processo legal é sustentáculo do processo democrático e do processo eleitoral nesse contexto do direito eleitoral. Finalizando, Excelências, em um Estado democrático de direito, a presunção da inocência e o princípio da primazia do voto devem ser criteriosamente observados em qualquer situação que envolva a cassação de mandato, sob pena de afrontarmos a legitimidade do processo democrático e a própria soberania do eleitorado, vide recurso ordinário eleitoral 0600-630-77, de relatoria do ministro Paulo Araújo. De modo que o abuso em questão, Excelências, somente ocorre quando há um desequilíbrio, um intuito e potencial, a gravidade de influenciar o eleitorado de forma desproporcional. Em dúvida, há de se aplicar o indúbio pro sufrágio. Isso que seria uma verdadeiramente resguarda à democracia no presente caso. Portanto, Excelências, pela democracia, pugnam os investigados, primeiramente, que sejam acolhidas todas as preliminares, de tal sorte que as AIGs sejam todas consideradas improcedentes. Agradeço pelo tempo e pela oportunidade. Pois bem, doutor Cesário. Concedo, então, agora a palavra para a réplica à doutora Letícia Coradim, pelo prazo de 3 minutos. Muito obrigada pela palavra, senhor presidente. Eu gostaria de iniciar minhas considerações aqui na réplica, falando acerca da ilegitimidade ativa alegada pela defesa. Bom, a defesa alega ilegitimidade ativa tanto do partido C quanto do partido D, um por conta de fazer parte de uma federação partidária, o outro pela fusão. No entanto, vejamos aqui que ainda que seja julgada procedente a ilegitimidade ativa do partido C e do partido D, isso não altera o resultado da demanda, uma vez que os fatos imputados são comuns a todas as versões. Veja, o que alega Desculpa, me perdi aqui. Veja, ocorreu showmício, alegação de abuso de poder econômico, abuso de poder político. Isso é comum a todas as ações. Ainda que seja considerada a ilegitimidade ativa do partido C e do partido D, permanece a legitimidade ativa do Fernando Cabral. E isso não tem o condão de mudar a análise do mérito. A defesa alega sobre remotas chances de procedência das ações. Remotas aqui, Excelências, são os atos de campanha lícitos dos investigados. Veja, realizaram um showmício em Lages. Senhor presidente. Pois não, desembargador Daniel. Pergunto à doutora Letícia, faço uma questão similar à feita em relação à doutora Elaine. Parece-me que, tratando das preliminares, eu acabei agarrando nesse processo especial apreço sobre a questão da captação havida por simpatizantes do candidato Cabral no evento realizado pelos demandados, a questão desta gravação, considerada que ela tenha sido feita de forma clandestina, e o aproveitamento, conforme jurisprudência pátria, especialmente TSE e Supremo Tribunal Federal. Veja, acerca da prova violar a questão da privacidade, aqui, num evento público, a
A gravação foi realizada nesse evento. Não há aqui a prerrogativa de privacidade. Então, a prova aqui não pode ser considerada ilícita, excelência. Desembargador Daniel? Muito obrigado, presidente. Pois não. A senhora pode retomar a palavra, doutora. Bom, gostaria de finalizar apenas reiterando que há provas contundentes dos autos, inclusive os documentos juntados em razão da Operação Norte, que demonstram todas as alegações dessa parte. Portanto, finalizo aqui as minhas considerações e agradeço desde já pela palavra. Pois bem, passo agora a palavra para a tréplica ao doutor Cesário. Muito obrigado, excelências. Bem, prosseguindo aqui na utilização da minha réplica, tenho que, em primeiro lugar, aproveitar já o ensejo da colocação da cara colega em sua consideração, também de considerações finais aqui, a questão da prova da gravação deve ser inteiramente inadmitida, pois, como disse minha companheira, ela é ilícita e viola não só a privacidade a privacidade dos envolvidos, como também direitos constitucionalmente consagrados. Nesse sentido, a exigência, outra exigência também a ser observada aqui, que não foi enfrentada pela acusação, foi a questão de uma cadeia de prova, de uma cadeia de custódia absolutamente enfraquecida, quando se trata dessa questão. Um elemento fundamental para termos efetivamente qualificadas as coisas dentro de um processo que envolve circunstâncias tão gravosas. Tendo uma quebra na cadeia de custódia, a história da prova pode ser muito mal inferida, de modo que, como é que poderíamos ter certeza se essas provas não forem induzidas? A acusação teria ônus, e não rebateu, de provar em seu discurso como a perícia seria uma protelação, que eles alegam há muito tempo nos autos. Esse posicionamento deles afronta os temas 237 e 979 do STF. Bem, passando esse ponto a ser rebatido especificamente, temos que, claramente, no escopo dessa análise, excelências, que duas ações são preliminarmente contestáveis da carência processual, porque a relação tripartite do processo não está devidamente constituída. Na única ação minimamente admitível, não há conjunto probatório admissível e suficiente para a gravidade de uma AIS poder ser verificada. A certeza deveria ter sido apresentada aqui pela acusação. No momento nenhum, eles conseguiram dar certeza diante das alegações que trazem para imputar todas as acusações e os abusos a nossos clientes. Nesse sentido, excelências, a gravidade qualitativa e quantitativa não foi enfrentada de forma fidedigna pela outra parte, dado que nós fomos efetivamente a parte que enfrentou os ônus e as questões, como, por exemplo, com a nossa percepção de que nossa cliente cometeu a equivocada conduta da divulgação de fake news. A gente enfrenta isso, só que a gente rebate essa questão toda efetivamente se atendo ao que importa para influir na decisão do feito, que é a questão da gravidade. A gravidade, em momento nenhum, foi verificada, nem qualitativamente, nem quantitativamente. Doutor Cesário, só uma breve questão em relação a esse fato 4 da carreata do dia 29 de setembro. Certo, sim. Houve, pelo que eu entendi, houve primeiro um desfile das viaturas que tinham sido compradas, né? E posteriormente, então, isso às 16 horas, e posteriormente se deu, então, essa carreata da candidata Marlúcia às 17 horas. Houve uma mistura desses eventos, eles acabaram se juntando ao final, ou foram eventos completamente apartados? Não, excelência, foram eventos apartados, ocorridos apenas no mesmo dia, que não tiveram relação um com o outro. A questão é que estamos tratando aqui de uma cidade interior, onde todos os eventos acabam tendo uma certa proximidade no local, até mesmo no contexto, especialmente no contexto eleitoral, e os ambientes públicos onde grandes eventos podem ser realizados são um tanto quanto específicos. E apenas por isso, aproveitando esse contexto específico onde teríamos disponível um espaço público de relevância, a nossa candidata devidamente entrou em contato com a polícia e reservou a possibilidade da sua manifestação naquele contexto. Satisfeito, excelência? Satisfeito, muito obrigado. Muito obrigado, excelência. Apenas para finalizar meu ponto, temos que, então, excelências, a grave repercussão da AIGE exige
forte acervo probatório por parte da acusação, que aqui não se verifica. Senão, a gente poderia estar incorrendo uma reversão da vontade popular para favorecer o candidato derrotado. Seu tempo foi encerrado, doutor Cesário. O senhor tem 30 minutos para encerrar a sua sustentação. 30 segundos, desculpa. Extras, Vossa Excelência. 30 segundos extras? Como? Pois não? 30 segundos extras, Excelência. São extras esses 30 segundos? Sim, 30 segundos para encerrar. O seu tempo já está encerrado. Agradeço Então, mais 30 segundos. Agradeço a proporcionalidade, Excelência. Bem, então, Vossas Excelências podem verificar aqui que as ações devem, em primeiro lugar, ter verificado a questão das preliminares que aqui trazemos, de modo que pugnamos que sejam extintas as dos partidos C e D sem resolução de mérito e desconsiderada a documentação extemporaneamente juntada por Fernando Cabral. No que se refere ao mérito, de novo, pugnamos pela improcedência e, mesmo que em remoto caso essa corte julgue as ações como procedentes, requer que não seja declarada a inelegibilidade dos candidatos, ou pelo menos de Cícero José, uma vez que foram meros beneficiários das condutas indevidas. Muito obrigado e boa noite a todos aqui presentes. Pois bem, desembargadora Juliana, mais alguma questão? Senhor presidente, sem considerações a mais. Satisfeito. Pois não. Desembargador Daniel, mais alguma questão a ser levantada? Não, senhor presidente, apenas agradecer a condução serena e profissional de Vossa Excelência. Muito obrigado, muito obrigado, desembargadora Juliana, muito obrigado a todos, muito obrigado às partes pela urbanidade com que se trataram e muito obrigado também a toda a equipe que secretariou essa sessão e considero, então, encerrada a sessão. Muito obrigada. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Muito obrigada, senhor presidente.